Fala galera, beleza? Estamos começando a terceira aula do nosso curso de Unigui, nível 1. Nesta aula, o que nós vamos ver? O tema inicial seria criando a primeira aplicação. Na verdade, não vamos criar uma aplicação agora. Nós vamos te dar o conceito que você deve ter inicialmente para criar uma aplicação. Que é o que? Como que o Unigui trabalha em seu modo Windows, como que ele trabalha em seu modo Page, a parte de layouts, né, a parte lá de alinhamento do lado cliente, tá? Então a gente vai ver essa parte também que é bem importante para dar agilidade, para dar facilidade ali no alinhamento e nos controles da tela, tá? Da parte de interface, tá? Vamos mostrar para vocês as opções de tema que a gente tem disponível no Unigui, tá? E personalizando alguns estilos na aplicação através do uso do CSS, que pode ser colocado direto também na aplicação, tá certo? Então este é o que a gente vai tratar nessa aula, ok? Então, pessoal, para quem está iniciando o seu desenvolvimento, sempre é recomendado procurar ler um pouco mais sobre o conteúdo do Unigui, tá? Ele tem no seu site, para quem não lembra, que eu já cheguei de mostrar, aqui em Online Documentos, tá? Você vai ter o que? O manual do desenvolvedor, tá? Esse manual do desenvolvedor, ele traz diversas coisas interessantes para você estar verificando, lendo, para você ter um conhecimento, tá? Vamos iniciar hoje com essa parte aqui, ó, boas práticas, tá? Então, se você começar a ler esse material aqui, você vai entender desde o seu início o que ele está falando aqui, que explicando que a maioria das pessoas vão procurar trazer a sua experiência VCL, do seu software VCL, estar migrando esse software para o mundo web, tá? E você deve tomar um certo cuidado, que você simplesmente não deve pegar o seu software do jeito que está e portar para a web. Você vai ter que fazer ajustes nele, tá? Você pode aproveitar até esse momento para reescrever várias funções, várias controles que você tem. Eu venho fazendo isso, tá? Então, quando eu conheci o Unigui, foi exatamente para portar as soluções de softwares desktop que eu tinha, tá? Eu até cheguei de falar com vocês que eu ia mostrar alguma tela lá no vídeo passado das minhas aplicações e acabei esquecendo. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Vamos lá. Bom, aqui eu vou estar mostrando duas das aplicações que eu tenho, né? Este aqui é um módulo, tá, de impressão de boleto, tá? Então a pessoa vai lá, entra com o seu CNPJ, tá? E aí, se ela não tiver cadastrada, vai abrir tela de cadastro. Se ela já for cadastrada, vai abrir aqui já com os dados dela e ela pode selecionar o que ela quer de contribuição e gerar o seu boleto, tá? Então, de forma bem simples e tal, a pessoa vem lá, escolhe o que ela quer, tá? Informa os parâmetros certinho aqui, né? Do que precisa, tá? E aí você pode simplesmente gerar um boleto, tá? Então, a geração do boleto, ele já vai lá, gera o PDF certinho, traz as informações corretas, né? Traz tudinho, que é um boleto de teste, tá? Só para a gente fazer aqui na empresa mesmo. Aí aqui ele pode enviar por e-mail esse boleto, fazer o download em PDF, em FP3, em DocX ou Excel, tá? E aí você tem também no próprio Unigui, você tem as opções de você estar utilizando o PDF de visualização, que ele também traz alguns parâmetros aqui para fazer as suas opções, tá? Vamos lá? Então aqui é uma tela simples que a gente desenvolveu, é um dos primeiros projetos que eu portei. A gente pegou e reescreveu todo o código que a gente tinha, a gente aproveitou o que a gente tinha de conhecimento, tá? A lógica, mas a gente decidiu em si de reescrever
para melhorar, porque ao passar dos anos a gente vai adquirindo mais conhecimento e isso torna o nosso software melhor, tá? Então, se você simplesmente pegar todo o seu código VCL e copiar e colar para o Unigui, você poderá ter alguns problemas, porque você precisa ter alguns controles extras, alguns cuidados extras, tá certo? Esta outra aplicação aqui já é uma aplicação mais composta, tá? Mais módulos, tá? O pessoal já está falando, trabalhar em módulos, tal. Então aqui, ó, aqui a gente tem diversos módulos da aplicação que a gente vai carregando de acordo com o que cada cliente contrata, né? Ao ele clicar num módulo, ele abre numa página aqui e assim vai todos os módulos abrindo. E aqui ele vai carregando toda a aplicação. Tá? Então essas aplicações aqui foram uma das primeiras que eu construí ao conhecer o Unigui. Tá? Muitas delas a gente já está até recriando, refazendo com coisas novas que veio apresentando no Unigui. Tá? Os componentes novos que a gente tem adquirido também e melhorando essas aplicações. Então o ideal sempre é você buscar a refatorar o seu código, a melhorar ele, a reescrever ele, para que ele torne-se melhor. Tá? Então é isso que ele está falando aqui nesse capítulo aqui da documentação. Tá? Você procurar a ter esse cuidado. Aí aqui fala para que o server módulo serve, tá? Que ele fala que é único durante a aplicação. Eu cheguei de mostrar para vocês na outra aula lá a estrutura, né? Então aqui ele mostra o que você pode fazer nesse server módulo, o que é ideal ter nele, e aqui ele vai, o que é ideal ter no MyMódulo, tá? E assim vai. Tá? Todos os itens aqui do que é interessante ter, como é bom trabalhar. Tá? E aí ele vai mostrando exemplos de código fonte aqui, né, que você pode estar utilizando. O Freeforms, tá, que eu apresentei também na aula passada, e assim vai. Ele vai explicando para que serve cada item. Então é bom dar uma lida, dar uma verificada nesses itens aqui, tá? É lógico que não sei o inglês, então você vem aqui, usa o tradutor do Google, tá? E aí vai traduzir a página para você aqui, você vai fazer a leitura completa desse manual aqui e entender um pouco mais, tá? Como eu falei desde o início, a gente quer o quê? Mostrar para vocês os caminhos, tá? Para vocês aprender aonde buscar. Tá? Não é só passar para você, isso aqui está pronto, é assim assado, né? Então é bom vocês saberem aonde vocês podem buscar para quando vocês quiserem outras coisas mais aprimoradas, vocês ter essa noção de como poder proceder, tá? Nesta aula a gente vai falar um pouco dessa parte de interface aqui, tá? Aqui ele está falando o quê? A parte de alinhamento entre VCL, que é a parte servidor, onde vai estar alinhando lá no servidor, ou fazer o alinhamento web, o alinhamento de cliente. Então, nesse alinhamento, o que ele fala? Ele fala que lá na VCL, que é do lado do servidor, o Unigui, para facilitar o desenvolvimento, ele traz a mesma experiência que nós temos para desenvolver para desktop para o mundo web, que é você usar todos aqueles alinhamentos lá ao cliente, tudinho ali, e você fazer o alinhamento direto no servidor. Quer dizer, para você fazer uma alteração em qualquer coisa, você vai executar lá, vai mudar o rate dele, o widget dele, né? E aí você vai manipulando aquilo ali no servidor. Só que o que acontece? Cada vez que você faz uma manipulação via servidor, ele vai lá no servidor, solicita essas informações, renderiza novamente o HTML e te devolve. Mas você não vê ali na página rodando tudo. Não vê por quê? Porque o Unigui trabalha com Ajax, né? Então, você não tem aquela alteração na tela, tá? Se você não vê aquilo ali acontecendo. Mas quando você trabalha com alinhamento web, tá? Tudo que acontece, ele faz o que? A manipulação do seu da interface
tudo ali do lado cliente, tá? Então ele vai usar percentagem ali, ele vai usar algumas coordenadas e você vai fazer o quê? Ele vai trabalhar de forma integrada com o seu navegador, né? Então ele não precisa ir lá e fazer essa alteração. Então isso é uma coisa que a gente vai estar mostrando também. E aqui explica um pouco de como que funciona este modo web de alinhamento, tá? E nos demos também temos diversos demos que demonstram isso aqui, tá bom? Só que assim, algumas coisas que vocês vão ver aqui, o manual não tem uma boa explicação, tá? Não fala detalhadamente. Então o que você deve fazer? Busque sempre na internet pelo Sencha, tá? Então você vai lá, localiza, igual por exemplo, que eu vou estar explicando para vocês aqui da parte de layouts. Onde que eu abri? Tá lá, ó, doc do Sencha, tá? Então você vai ver, eu estou trabalhando aqui com a versão que o Nigui trabalha, 4.2, tá? E aqui vai ter informações sobre o layout, é o que a gente vai estar trabalhando com vocês também, tá bom? Então aqui você pode ter essa noção de onde você buscar essas informações. Tá ok? Vamos para o Delphi então para a gente começar a trabalhar, tá? Bora começar? Bora de Unigui na veia? Então bora! Então estando lá com o seu Delphi aberto, já com um projeto, né, Unigui criado, que a gente já mostrou como criar, né, File New Outer, né, e a gente já tem lá a nossa tela inicial lá, com o Unigui, tá? Então vamos de acordo com o que a gente colocou no tema, tá? A diferença de trabalho do Unigui, tá? Qual que é a diferença? Tá? Vamos lá. Se você executar uma aplicação padrão, vamos colocar só um botão aqui, Unibutton, só para a gente marcar a tela, né? Só para a gente marcar a tela, né? Vamos lá. Só um básico aqui, só para a gente iniciar. Liberar o firewall, carregar a aplicação. Tá. O padrão do Unigui, quando você começa uma aplicação, sempre é o modo Windows, modo janela, tá? Tem gente que fala, mas isso aqui não é uma aplicação web, não para uma aplicação web, não parece. Pessoal, eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa parte assim, eu quero assim, o padrão é só esse, o jeito é só esse, certo? Tá? Por quê? Vamos supor que você tem um módulo, aí, uma aplicação bem antiga que rodando no mercado, e você precisa portar ela para a web, tá? E às vezes você já tem pessoas tão acostumadas a trabalhar com aquilo ali, que ela, se você pôr um módulo web totalmente com cara web, ela vai estranhar de um tanto e vai te dar um nível de suporte tão grande que vai acabar te atrapalhando em vez de te ajudar. Tá? Então, às vezes, que compensa você criar o seu módulo web o mais semelhante possível ao módulo desktop. Tá? Então, dependendo dos casos, é interessante você fazer isso. É deixar ele o mais semelhante, porque a pessoa, ao chegar ver o seu módulo aqui, ele vai achar que você pegou aquele aplicativo lá, né? Aquela aplicação desktop lá e colocou aqui no browser, né? E aí o navegador abriu e carregou ela, não vai sentir a diferença. Todos os menus são iguais, as funções são iguais, tudo não mudou nada. Então acaba sendo mais fácil a pessoa acompanhar aquela mudança, aquela migração de sistema desktop para sistema web. Tá? Então, assim sendo, às vezes vai ser melhor você fazer isso aí. Tá? Então não há problema nenhum, você vai ter a mesma performance, você vai ter a mesma qualidade trabalhando dessa forma. Não muda nada, tá? É só estética mesmo, só layout.
tá? Então, se você precisar, não tenha medo, pode usar sem problema, né? Ah, você colocou um sistema desktop na web. Cara, deixa quem fala quem quiser, né, reclamar quem for, mas se ele estiver atendendo ao seu público, aos seus clientes estiverem satisfeitos, tranquilo, vai lá e usa sem medo, tá? Então este é o modo padrão, tá? Antes de dar continuidade aqui, vamos colocar lá a nossa dica, né? Porque a gente vai precisar ficar compilando toda hora, então a gente vai precisar colocar a nossa dica aqui. Vamos pegar ela aqui. Como diz o meu amigo lá do Android Studio, Tiago lá, o Tiengo, né? Para evitar a fadiga, vamos só copiar e colar, tá? Não preciso ficar redigitando um código que eu já tenho salvo. E aí já está feita a nossa alteração para ele fazer o quê? Matar o nosso processo aqui, a nossa aplicação que está rodando, sem eu precisar ter que vir aqui e fechar, né? Já evita a fadiga de eu ter que indo lá, clicar e fechar, tá? Então vamos lá. O que é, da onde que veio? Eu já tinha mostrado para vocês, tá? Em outra aula, e tá aqui, tá? O modo Windows, que é o padrão, tá aqui, tá? Então você pode vir e usar esta forma sem problema nenhum, tá? Mas vamos lá. Qual que é o outro modo que o Unig trata? O modo Page, tá? Então basta você fazer isso aqui, só de mudar, tá? Nós lá temos novamente a aplicação em pronto. Cadê a janelinha? Não tem mais como você arrastar, não tem nada, tá? E aí você realmente está o que? No mundo web, tá? E aí até essas mensagens aqui, você pode fazer o que? A personalização dela. Aí é onde entra a primeira vez, por exemplo, vou te mostrar aqui, por exemplo, vamos lá, nosso código. Qual é a diferença? Igual o pessoal fala assim, ah, Jorge, por que você está indicando os componentes da Fênix, os componentes da Falcon? Tá? Pelas vantagens, pela qualidade que ele vai te dar. Por exemplo, essa mensagem que eu quero dar aí, se eu usar esse componente, só de eu colocar ele aqui e trocar aqui, nós podemos fazer o quê? Ó, de cara ele já te dá a opção error, info, sucesso, warning, né? E um simples, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, de info, tá? Ele vai ter o que? Um título, atenção, eu estou aqui. Ótimo. Então vamos tirar isso aqui, tá? E vamos rodar. Vamos ver se eu não esqueci nada. Atenção, eu estou aqui. Ah, por que não apareceu aqui? Eu tenho que fazer a declaração da core dele para ele aparecer. Vamos lá. SF core, tá? Que são alguns parâmetros, tá? E vamos só colocar aqui SF label e vamos colocar também um SF button. E aqui nos temas do button você já tem aqui, ó, diversos temas padrões, diversas fontes padrão, ícones, né? Desculpa. Tá? Cores, tamanhos, aí a gente pode estar implementando da forma que a gente achar melhor, tá? Então, assim,
quando a gente está trabalhando em termos de layout, que a gente está falando nessa primeira aula, a gente pode estar mostrando para vocês o que? A parte dos componentes, tá? Aqui a gente está mostrando componentes que trabalham com layout, que são os componentes lá para facilitar e deixar a vida um pouquinho mais doce para trabalhar, né? A programação mais simples. Ah, você consegue fazer tudo isso aqui em nível de CSS e assim por diante? Consegue, tá? Não vai ser o intuito da nossa aula, desde quando eu falei para vocês, de estar ensinando toda essa parte, tá? Mas você consegue fazer isso aí sim, tá? Vamos lá. Consegue? A gente vai conseguir fazer todos esses temas aqui interessante, consegue fazer se a gente trabalhar com o CSS, mas dá trabalho, né? A gente não vai estar ensinando essa parte aqui, tá? Até porque eu não busquei fazer, eu busquei comprar esses componentes aqui e é o que eu recomendo em termos de qualidade, tá? Tem um pessoal fazendo por conta, desenvolvendo, perfeito, você não precisa realmente, como eu falei desde o início, você não precisa estar comprando esses componentes. É um intuito, eu vou estar sempre mostrando você fazer com o Nigui e você fazer com os componentes de terceiro. Tá? Aqui eu estou declarando, quando a gente trabalha com o server módulo, tá? O Nigui, a gente tem que declarar algumas coisas que você permite executar em sua aplicação. Tá? Por exemplo, se eu for puxar um relatório lá, um FP3, tá? Gerar ele, salvar, igual a gente mostrou lá, ele vai dar erro, tá? Porque não está permitido. Então você deve vir, tá? E declarar os tipos conhecidos, tá? Como eu trabalho com arquivo de remessa e retorno de banco, então eu já coloco isso aqui, ó, REM e RET, tá? Extensões que eu ponho padronizadas minhas, FP3D, né? Outras extensões que próprios componentes que a gente usa, as fontes que a gente quer permitir rodar em nossa aplicação, você deve vir aqui e declarar. Às vezes as pessoas vão ter essa dificuldade de estar executando alguma aplicação e porventura o Unigui está bloqueando a sua aplicação, bloqueando aquele arquivo, é simplesmente isso aqui, tá? É declarar. Como esse projeto aqui ele vai ser compactado e deixado disponibilizado, vocês já vão ter isso aqui para vocês estarem conhecendo e utilizando aí, tá? Ali você pode declarar todos os tipos de itens que você deseja, tá? Você viu que eu declarei lá, agora ele já apareceu o ícone aqui. E a mesma coisa, se eu der a atenção lá, né, a notificação, tá lá, tá? Então, às vezes, é mais interessante você dar um show message diferenciado e você tem lá com ele diversos componentes do que você simplesmente tá criando isso aqui tudo na mão. O trabalho que vai ter, às vezes, não compensa, tá? Mas é só o que a gente falou, que desde o início a gente vai estar mostrando esses componentes e como a gente está trabalhando com layout, a gente está já aproveitando aqui o gancho e puxando para vocês, tá? Menu. A gente tem esse aqui também da Falcon lá. Deixa eu carregar aqui que é mais fácil, né? Tá. Tem diversos componentes, olha lá. A gente tem o gráfico, a gente tem os outros componentes extras que ele traz aqui, tá? A gente tem que eu uso legal bastante, eu gosto, é este aqui também para ter as máscaras, você pode mudar essa máscara em runtime, tá? E fica bem legal, tá? E aí, ó, os componentes de menu já coloquei ali. O Mask Edit vinculado a um Data Control, né? Tá? E você tem diversos componentes e aí você fala o seguinte:
para eu criar um componente desse, e aí, como que a gente faz? Né? Então você vai ter lá vários componentes desse aqui que você vai ver que é interessante. Deixa eu declarar ela aqui, né? Bom, já configurei as pastas lá, né? Então agora a aplicação vai estar rodando legalzinho, tá? Então se você rodar a aplicação lá, opa, faltou fazer algumas configurações, tá? Mas é aqui, só para a gente demonstrar, tá? Você tem os componentes e cada um deles você tem as suas funções, né? As suas utilizações dos seus temas, tá? Alguns desses componentes, eles vão rodar com o tema padrão do Unigui ou até o tema Neptune, né? Peraí, deixa eu pegar aqui o nome certinho. Que é o tema default, tá? E o tema Neptune, né? Tá? Então você tem esses dois aqui, são os dois mais comuns utilizados, são os temas mais antigos ali do Unigui, que você tem uma compatibilidade melhor, tá? Se você às vezes rodar em alguns outros temas, vai dar incompatibilidade com algum desses componentes de terceiro, tá? Então tem que ter esse pouco cuidado, tá? Se você gosta de usar temas diferenciados, pode ter algum problema com os componentes, tá? Então até isso você pode dar conversada com o Marlon ou com o Paulo para identificar com eles, tá? Quais são as melhores opções e o que você consegue ou não estar fazendo com isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar esses componentes tudinho aqui de terceiro, que a gente não vai trabalhar com eles nessa aula. Era só para mostrar em termos de layout para vocês, tá? Bom, então a gente já conversou aqui e já mostrou para vocês aqui o que é a parte de você trabalhar com o modo Windows e com o modo Page, tá? Então, vamos lá novamente. Só executar aqui para ver como que está a aplicação, tirando os componentes de terceiro, tá? Novamente lá. Aqui, ó. Você vê que eu troquei o tema lá, já mudou o tema aqui do componente padrão do Unigui, que é o que? O nosso próximo item, tá? Que a gente vai conversar também de temas, né? Vamos conversar de temas e deixar layout para o final, tá? O layout é o mais complicado, então assim, é um pouco mais complexo de você falar sobre ele. Vamos deixar para falar dele mais no final ali, tá? Então, como a gente trabalha aqui, ó, se você vier no seu My Module, tá? Você vai ter sempre o tema e o Touch tema, tá? Então isso aqui vai ser aplicado na onde? Nas versões mobile, tá? Vamos falar mobile para evitar, o professor já falou mobile, né? Então tá, vamos lá, mobile, tá? E aí você tem aqui essa parte. Veja bem, aqui a gente vai trabalhar com a área desktop, ao tanto de temas que ele disponibiliza para você. Veja como é bacana, tá? Por padrão vem default, mas se você rodar qualquer um deles aqui, só de você mudar, a sua aplicação em si, ela já muda, tá? Ela já muda aqui e você já vê qual é a diferença que você tem em tudo que ele vai gerenciando. Se você voltar ele aqui para o modo Windows, vamos voltar lá para o modo Windows. Cadê? Modo Windows. Você tem uma noção até melhor das alterações que ele cria para você, tá? Aqui, ó o formulário como que tá. E a gente vai lá no My Module e vai mudando aqui para você ver. Tá? Pode ser que você venha falar assim, Jorge, aqui no meu não aparece todos esses temas. Realmente, o pacote de temas, ele é um pacote separado, tá? Ó, você vai vendo que o estilo vai mudando, ó. O estilo vai mudando, tá? Então, esse pacote de temas aqui é um pacote separado, tá? Que às vezes você só fez a instalação do Unig padrão e aí ele não tem esses temas. Tá vendo? Ó, como que ó a diferença que já deu aqui, ó. Olha os efeitos, ó, tá?
Então você está vendo que só o Nigui por si só, ele já tem uma boa qualidade, tá? Então se qualquer coisa que você faz, ó o estilo que ele já te deu, mudou totalmente, tá? Então quem quiser trabalhar apenas com o Nigui, consegue também, tá? Você consegue trabalhar e desenvolver toda uma aplicação baseado e utilizando apenas o Nigui, tá? É igual eu gosto de falar, pessoal, você não deve só ficar fechado aquilo ali. Você às vezes vai precisar trabalhar com outras tecnologias para melhorar. Você vai lá, pega algum código HTML, algum código jQuery, algum código que você encontrou ali na internet e injeta aquilo ali no seu Unigui. Aí você fala assim, mas eu estou nativo. Não, você já está buscando coisas externas para melhorar a sua interface ali com o usuário. Tá? Aí você tem os componentes de terceiros, aí você tem outros componentes free que você encontra na internet. Tá? Então você tem diversos outros itens que você vai implementando. A gente quer fazer uma aplicação para disponibilizar na loja da Google. Bacana. Mas e aí, como que você vai fazer? Você vai precisar fazer um APK ou no FMX ou no Android Studio. Tá? Então você precisa trazer outras tecnologias para completar ele. Tá? Se você tiver um pouco de conhecimento em Android Studio, eu recomendo você utilizar ele. Você vai conseguir uma interação e uma qualidade muito maior que você usar o FMX. Tá bom? Então você vai pensando nisso quando você for criar sua aplicação. Então a ideia desta aula é te abrir a mente que quando você for começar a criar a aplicação, é você já pensando na forma que você vai trabalhar, tá? No tema, porque o tema, tá? Esse tema aqui envolve muita coisa, tá? Por exemplo, se você pegar lá um tema Mac, vamos rodar um tema Mac, cada um desses temas, eles têm um espaçamento diferente, tá? Eles têm lá, tudo um formato diferente. Então, às vezes, você vai fazer uma tela inteirinha no modo default, tá? E o que acontece? Aí você vai e troca o tema porque achou o tema lá mais bonitinho do Mac, ou um tema Axis mais bonitinho, ou um tema Windows 10, por exemplo, aqui, mais bonitinho. Tá? Beleza, ele é mais bonito, só que vai bagunçar toda a sua tela, porque os tamanhos dos botões é maiores, os tamanhos de caixa de edit é maior ou menor, e aí bagunça toda a sua tela. Então você já deve, antes de iniciar a sua primeira aplicação, escolher e definir qual tema você vai usar. Escolher e definir se você vai usar ou não componentes de terceiro. Tá? Isso vai te dar um ganho lá no meio e fim do projeto, porque senão você vai ter que refazer muita coisa que você iniciou, tá? Então já pensa nisso desde o começo, tá certo? Escolha o tema, escolha as opções que você quer, tá? E aí quando você precisar personalizar qualquer coisa na aplicação, onde você faz isso? Se você quiser fazer uma personalização, a princípio você vai usar o que? Aqui, ó, no Server Module, tá? Você vai em Custom CSS, Custom Files ou Custom Meta, tá? Então tudo que você precisar implementar, você vai fazer aqui, tá? Então o que você vem? Se você vem aqui e implementa um CSS, tá? Que faz alteração de um fundo, de qualquer coisa, você vai vir e vai colocar ele aqui, que aí ele vai refletir em toda a sua aplicação. Tá? É diferente quando você quer aplicar apenas em um elemento da sua aplicação. Aí é diferente, você tem que personalizar aquilo ali e injetar diretamente naquele componente, né, aquela classe CSS que você criou para fazer aquele devido ajuste que você quer. Tá? Mas, por exemplo, vamos fazer uma que o pessoal sempre pede aqui, que é arredondar as bordas do edit. Vamos fazer aqui jogar um tema normal, um default aqui. Esse default a gente vai colocar
um UniEdit. Deixar ele bem grande aqui para vocês terem uma noção melhor, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Olha lá, ó, tá normal, né? O que a gente vai fazer? Vai arredondar esses cantos aqui. Vamos pegar o código CSS que arredonda esses cantos da aplicação e vamos colocar ele na onde? Aqui no nosso Custom CSS, tá? Então, se a gente quer arredondar, o que a gente vai fazer? Copiando aqui já o código CSS, o elemento que trata os componentes edit e dbEdit é esse aqui, x-form-text, tá? E aqui você pode trabalhar com as propriedades CSS normais, tá? Eu coloquei a borda lá em 10 pixels para ele dar o efeito maior. Vamos rodar aqui e atualizar aqui. Olha lá, ó, já arredondou as bordas do edit, tá? Então veja bem, esse procedimento aqui já está fazendo o que? Uma personalização do seu CSS, tá? E aí você pode personalizar mais alguma coisa? Sim, você pode personalizar seu fundo, pode personalizar o background, né, de toda a aplicação, você pode personalizar o background de um painel, você pode personalizar diversas coisas, tá? Utilizando o Custom CSS, tá? Então, quando você quiser fazer qualquer tipo de personalização, a gente trata exatamente isso, tá? Bom, e aí, como que a gente descobre, às vezes, quais são essas cláusulas? Por exemplo, esta aqui, ela trata da borda do form, tá? Vamos ver o que ele vai fazer se a gente fizer essa alteração aqui. Ó, como a gente está trabalhando com Windows, ó, ele deu uma leve diferença aqui na borda interna, tá? Se a gente ver aqui, ó, o que ele fez aqui? Ele colocou um background color, né, branco, tá? Uma borda cinza, que é aquele risquinho que deu lá, uma borda radial lá de 4, vamos ver se ele vai aceitar aqui uma borda maior, sólida, uma borda width. Vamos por aqui, vamos ver se ele vai estar aceitando no seu formato Page, no seu formato Windows que a gente está trabalhando. Tá vendo, ó, como que ele já mudou aqui, ó? Olha lá, ó. Viu? Já até escondeu aquela parte lá da parte da borda padrão mesmo, tá? Então, você já vê isso aí. E qual que é a sacada da gente descobrir, tá? Muito desses códigos aqui, às vezes você vai fazer o quê? Buscar no fórum. Tá? A primeira coisa que eu recomendo sempre é você entrar no fórum, tá? do Unigui. Você vai lá e põe, né? Border, tá? Tá, ele tá reclamando aqui, né? Então vamos iniciar novamente. Tá? Você vai pondo aqui o que você está buscando. Tá? Se você numa busca dessa aqui colocar isso aqui, ó, o símbolo de percentual entre uma palavra e outra, ele vai buscar como se fosse um like ali, né? E onde tiver aquelas duas palavras, tá? Para quem nunca usou ali, isso aqui funciona também, tá? Então aqui ele vai te dando o que? Várias opções, várias pessoas que já postaram informações e aí você pode descobrir muito código aqui, tá? Ah, beleza, buscou, procurou, não achou, tá? Não achou? Como que você vai buscar para mudar um elemento na sua aplicação? Então, se você quer trabalhar com isso aqui,
faça o que? Faça o inspecionar, tá? Você vai ter que fazer o que? Busca o inspecionar, tá? Aí você vai trabalhando o que? Vai buscando aqui aonde você acha o CSS que está manipulando aquela parte, tá? Então, por exemplo, olha lá, ó, onde que ele está a cor aqui, ó. Olha lá, você viu que a gente desmarcou aqui e ele mudou lá, tá? Então eu já sei que esta propriedade aqui, esta classe aqui, CSS aqui, que é a que está tratando daquela parte da borda, tá? Então se eu joguei aqui, olha lá, ó como que ele vai mexendo, tá? Ó como que ele vai trabalhando conforme ali atrás, tá? Então quando você descobre qual é a propriedade, você vai lá e muda essa propriedade. Mesma coisa serve para outros itens. Você vai indo, vai navegando aqui e ele vai selecionando ali, olha lá, ó, onde que você está trabalhando. Aí você vem aqui e faz o quê? Faz as alterações até você descobrir qual é o item que deu o efeito de você conseguir trocar. E aí você vai fazendo o quê? Localiza qual é a classe CSS que está trabalhando com aquilo ali. E aí você vai vir aqui no seu custom CSS e vai manipular ela, tá? Então, muita coisa que eu altero, personalizo nas minhas aplicações, é ali através dessas propriedades, tá? Então, a gente vai ali e descobre qual é a propriedade que eu tenho que manipular, né? Qual que é a propriedade que vai trabalhar com o item que eu quero, e aí a gente já faz isso aí, já faz esse ajuste no nosso CSS, tá bom? Bom, então a gente viu agora como que funciona a parte modo Windows, a parte modo Page, tá? As opções de tema e as personalizações de aplicação. Vamos para a parte mais legal, tá? Vamos trabalhar lá com o nosso modo layout, tá? Bom, o que a gente vai fazer nesse modo layout? Vamos apagar. Vamos, como aqui eu não tenho nenhum código interessante, tá? Era só um código simples, tá? Não vai ter problema nenhum para este projeto a gente está apagando esses itens, tá? O CSS que eu coloquei, as outras informações que eu coloquei, vai permanecer lá do jeito que está, tá? Bom, vamos trabalhar com o nosso objetivo aqui, que é mostrar para você os alinhamentos através da parte web, da parte client lá, tá? Este alinhamento, se você entrar na sua pasta de instalação do Unigui, você vai ver o seguinte: o que a gente vai estar mostrando nessa aula? São esses temas aqui, ó, tá? Então aqui você tem algumas configurações de layout que você pode visualizar e testar. Eu vou estar explicando este com mais detalhe, este layout em percentagem, tá? Para vocês entenderem qual é o funcionamento dele. E a partir disso aqui você conseguirá lidar com os demais e aprender a se aprofundando nessa parte de layout, tá? Como a gente está num nível introdutório, um nível de introdução, a gente não vai falar a fundo de todos os tipos de layout, tudo que você tem ali de configuração, porque realmente complicaria a cabeça de quem está iniciando no desenvolvimento. Eu acho que seria uma coisa muito complicada, tá? Lembrando que a gente pode sempre trabalhar com as duas formas no Unigui, a forma padrão, né, alinhamento no servidor, e a forma client, que é alinhamento na web, tá? Para a gente que está acostumado do mundo desktop, mundo VCL padrão, o alinhamento servidor é muito mais fácil de trabalhar, tá? Mas como a gente está aqui para abrir um pouco a cabeça, vamos abrir a cabeça e entender um pouquinho do nosso layout, tá? Vamos começar colocando um panel aqui. Porém, quando a gente está trabalhando com layout, o que a gente tem que fazer? Tá? Aqui, primeira coisa, deixa eu ver, a gente está no modo Windows ainda? Tá no modo...
modo Windows. Ótimo, tá tudo certo aqui. Aqui no nosso Custom CSS, para não ficar aquela borda grossa lá, eu só vou diminuir aqui, tá? Vou manter esse código aqui, que não vai dar interferência nenhuma, tá? E na página principal nossa, aqui no nosso form principal, a gente vai começar a fazer algumas configurações. Primeira delas, tá? É fazer... Vamos tirar isso aqui, para eu explicar melhor aqui. É colocar aqui que a gente vai trabalhar com que? Alinhamento client, tá? Então aqui por padrão sempre alinhamento server para facilitar a nossa vida. Mas a gente vai trabalhar com alinhamento client. Que mais que a gente precisa mudar aqui no nosso form? Como a gente vai trabalhar com o percentual, a gente vai trabalhar com a opção HBox, tá? Vamos pegar aqui layout absolute, a gente vai trocar para HBox. Ah, Jorge, o que significa layout HBox? Você vai poder voltar aqui, ó, HBox, tá? E aqui ele explica o que é esse layout HBox. Ele te dá uma introdução aqui, tá? E te mostra aqui a forma HBox trabalhando, tá? Então você pode dar uma lida aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Para esse exemplo, a gente precisa que o nosso form esteja em modo HBox. Agora sim, vamos colocar o UniPanel. Ele automaticamente já vai vir com o client, porque aqui a gente colocou como client, então os descendentes já vêm com essa pré-programação. E vamos jogar ele alinhado à sua esquerda, tá? E vamos trabalhar com o seu layout. Então, onde a gente vai trabalhar layout? É aqui, ó, tá? É vir aqui no layout config e você vai ter diversas propriedades para você trabalhar na sua aplicação, tá? A gente vai trabalhar com o que? Height, por padrão, a gente quer que ele vá até do pé à cabeça, então é 100%, tá? E o width a gente vai colocar 25%, tá? E vamos rodar para ver se funcionou. Vamos fechar isso aqui. E vamos rodar a nossa aplicação. Bom, ficou aqui. Você acha que aqui deu 25%? Eu acho que não, né? Então, já viu que não deu certo. O que faltou para dar certo aqui? Quando a gente trabalha com os panel aqui, a gente tem que trabalhar com algumas propriedades extras, tá? Qual que são as propriedades? Esses alinhamentos aqui, deste tipo de panel que a gente está usando absolute aqui, a gente vai desmarcar para ele não trabalhar com alinhamento encaixado, tá? O doc when aligned, né? Então vamos lá, só para ver se mudou alguma coisa. Veja que ele já mudou. Olha lá, ó. Ele agora está ocupando 25% da tela, tá? Então vamos colocar, igual consta no exemplo, um segundo panel. E esse segundo panel a gente vai alinhar quem? À direita, tá? Lembrando que quando a gente está trabalhando alinhamento aqui, mas como aqui está alinhamento client, ele vai trabalhar esse alinhamento do lado cliente, tá? Vamos fazer a mesma coisa, colocar aqui 25%, eu vou colocar ele pequenininho só para ver se ele está respeitando o que eu estou mandando ele fazer. Vamos por o quê? 25% e vamos por o rate 100%, tá? Mesma coisa, tirar, opa, ignora não, doc, desmarcar e vamos rodar. Rodando a gente tem o resultado. Ó, 25, 25. Ah, Jorge, por que eu alinhei à direita, mas o panel veio para cá? Porque quando a gente está trabalhando com alinhamento, você tem que trabalhar com 100% da sua área, tá? Se você deixar área vaga assim, ele não vai trabalhar legal, tá? Então a gente vai fazer o quê? Coloca um terceiro panel, faz um all client, tá? Nesse all client a gente vai colocar height 100%
e o id, o que está sobrando, 50%. Vamos ver se ele agora vai respeitar. Tá vendo que respeitou? E ó, uma coisa legal que a gente já mostra desde o início, ó. Quando você faz o que? Redimensiona o seu form, tá? Se você mudar o seu form, o alinhamento automaticamente acompanha, tá? Então aqui você tem essa noção de como está funcionando, ó. E aqui ele está trabalhando só e simplesmente só com eventos do lado cliente. Ele não foi nenhuma vez no servidor para eu ter redimensionado essa tela. Então aqui todo esse redimensionamento ele está fazendo automaticamente do lado cliente, tá? E aí vamos colocar mais um painel bem aqui no meio e alinhar no topo, tá? Nesse topo aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai inverter, tá? A gente vai usar algumas propriedades diferentes. Vamos lá no seu alinhamento. Agora eu quero que o Regit aqui use só 25%. Então a gente vai trabalhar com ele a 25%. O ID posso colocar 100%, tá? Sem problema, porque agora ele vai ocupar o que? O tempo, o espaço total aqui do painel 3, tá? E para a gente interessante, você também existe o alinhamento aqui por região, tá? Então quando ele fala top, left, right, button, você tem eles aqui, ó, norte, sul, leste, oeste e central, que seria ao client, tá? Então se ele está lá em cima, norte, tá? Para cima, norte, tá? Aí vocês achavam que lá você estudar bússola, toda aquela parte de coordenação nunca ia usar? Tá aí, ó, tá usando agora em programação. Tá? Tem que saber as coordenadas lá, as bússolas lá da norte, sul, leste, oeste, né? As nossas coordenadas. Beleza? Viu lá? Mas novamente, o que aconteceu? Ele não pegou 25%, ele pegou, sei lá, um pedacinho de nada aqui. Então, qual foi o problema dessa vez? Quando a gente trabalha com esses formulários alinhados dentro um do outro, você vai ter que fazer conjunto de informações para trabalhar. Tá? Neste caso aqui, como a gente está trabalhando com o meio completo, a gente pode usar aqui a opção Border. Tá? A opção Border ele já trabalha com esse tipo de encaixamento. Tá? E aí já vai dar uma certa diferença. Vamos dar uma olhada. Viu? Ele troca a cor, tá? E troca e já volta e já começa a funcionar. E você vê que ele cria uma borda mesmo, tá? É um formulário tipo borda. Ah, o que é border? Mesma coisa, você vai vir aqui e ele tem a explicação de que é um alinhamento border, tá? Então vamos lá. Continuando. Se a gente colocar mais um painel aqui alinhado na base, e aí mesma coisa, a gente colocar o que? Nesse aqui a gente vai colocar região sul, norte e sul, né? Sul para baixo, tá? 100% e 25%. Vamos rodar. Tá vendo que tá batendo certinho? Tá? Essa cor aqui a gente pode trocar, tá? Cor padrão de fundo do painel, tá? Sem problema nenhum.
Então aqui a gente já está trabalhando com o que? Ó, com região, pessoal, tá? E tudo que você fizer aqui, ó, ele faz alinhamento do lado client, tá? Então não trabalha com o servidor, não aumenta a carga no seu servidor, não dá delay se você tiver um servidor longe, tá? E aí você tem uma aplicação mais tempo real, tá? De grosso modo falando, ali você tem até uma parte responsiva ali, né, que você está mexendo e ele está acompanhando de forma tranquila, tá? Então vamos lá, dar continuidade. Aqui a gente tem, se a gente mudar aqui para o modo page e executar, você vai ver que ele vai acatar da mesma forma, tá? Tá lá, ó, atingiu todas as regiões, bacana. Se a gente separar aqui esta opção aqui e trabalhar aqui, ó, olha lá, ó, viu? Viu que interessante? Tá vendo? Bacana, né? Ele já acompanha certinho o que a gente precisa, tá? Então, pessoal, o que a gente quer demonstrar nesta primeira aula? Que antes de você criar a sua primeira aplicação, dá uma olhada nessas opções. Vamos recapitular aqui, tá? Se você vai trabalhar em modo Windows ou se você vai trabalhar em modo Page, tá? Dá diferença na sua aplicação. Se você vai usar algum tema na sua aplicação, comece com ela desde o início. Já escolha o tema desde o início. O tema também influencia na sua aplicação, no espaçamento, nas distâncias, em tudo, tá? As personalizações CSS que você vai fazer, tá? Já vai pensando e colocando para você ter certeza também e não executar um projeto iniciar errado e ter que refazer. Se você vai ou não usar componentes de terceiro, tá? Vai usar componentes de terceiro? Então já comece a utilizar desde o início, porque senão depois você vai ter que refazer boa parte do seu projeto para adequar aquele componente que você comprou posteriormente, tá? E por fim, se você vai trabalhar com modo client ou com modo server para alinhamento. Tá? Qual é o recomendado? O recomendado pela Unigui, pelo Farshad, é este modo aqui, modo layout. Tá? Você trabalhar como se você estivesse trabalhando com uma aplicação web mesmo. Tá? Se você for desenvolver uma aplicação web em qualquer uma dessas linguagens, ele não tem a execução server, né, para você fazer esse tipo de coisa. Você vai definir lá as div, né, as porcentagens, tá? E ele vai gerando do modo client. Então aqui também é da mesma forma, tá? Da mesma forma você vai trabalhar com isso aqui. Então vai pensando nesses itens para você começar a sua aplicação de uma forma correta, tá? Porque, por exemplo, se você conversar com todas as pessoas que já desenvolvem há algum tempo, você vai ver que quando a gente começa a desenvolver, a gente não teve esse suporte que vocês estão tendo agora. Os grupos, um fórum mais dinâmico, tá? Isso aí vem crescendo ultimamente, tá? Vem muito evoluindo isso aí. Tá? Este curso mesmo que a gente está desenvolvendo, essa experiência que a gente está passando para vocês, a gente não teve em momento algum alguém dando um suporte desse tipo para a gente. Tá? Então, já começa a pensar, porque a gente que começou a desenvolver no Unigui há um tempo atrás, a gente desenvolveu às vezes muitas coisas de forma errada, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento, não tinha essa documentação, né? E esses exemplos para a gente parar a pensar. Então a gente está às vezes até reescrevendo e refazendo coisas que a gente fez há alguns anos atrás só, para uma portando no sistema desktop para web, e agora a gente está tendo que fazer ajustes porque a gente passou a conhecer essas novas opções que o Unigui traz, tá bom? Então, pessoal, vai pensando bem, analisa bem toda a sua estrutura e aí você toma a decisão de como criar a sua primeira aplicação, tá? Bom, eu acredito que aqui a gente terminou a nossa aula,
tá? Aguardo seus comentários, tá? Pessoal, pode comentar. No fórum lá está sendo aberto um link para cada aula, para vocês poderem comentar, tá? O pessoal quiser tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão, pode postar para a gente lá, tá? Se está gostando, avisa para a gente se está gostando ou não, tá? Se prefere de alguma outra forma, eu sei que é difícil a gente conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu, então não vai ser a gente aqui que vai conseguir também, tá? Mas a gente está tentando trazer para vocês o que a gente consegue de melhor, tá? Eu venho conversando bastante com várias pessoas que têm conhecimentos também e a gente vem buscando, tá? Eu anunciei hoje mesmo nos fóruns que a gente conseguiu desconto para todos os alunos na compra da licença do Unigui. Não foi fácil eu conseguir isso aí. Eu tive que conversar diversas vezes com o Farshad através do nosso fórum, tá? Eu não tenho conversa pessoal com ele, eu converso via fórum mandando mensagem para ele. Como eu sou um usuário licenciado, a gente tem esse acesso, tá? E por fim ele me deu os descontos lá de 10% para a compra. Vamos buscar aproveitar esta oportunidade, tá? De estar comprando e adquirindo este pacote licenciado com esse desconto. Nem que você comece com a versão básica e depois você vai fazendo um upgrade da sua versão, tá bom? Bom, acredito que a gente finaliza então. Pela sua atenção, tá? Muito obrigado e tenha uma boa aula e até a próxima aula, a aula 4. Valeu, pessoal. Até mais.